aí, galerinha, beleza? Bora lá, mais um Draw do Monarca aqui, que a gente tá trazendo os reports de torneios RL. E hoje a gente tá trazendo um torneio um pouco diferente. É um torneio, não é o semanal que teve aqui, que a gente tá trazendo normalmente, né? Hoje foi um torneio um pouco maior, que aconteceu no final de semana passada. A gente demorou um pouquinho pra gravar por questões da vida, a gente teve que viajar, tudo, mas a gente não poderia deixar de contar com esse evento, de falar desse evento. Foi um dos maiores eventos que a gente teve aqui em Curitiba, né? Que pode ver aí, como tá vendo na foto aí, teve mais de 63, foi 63 jogadores, mais de 60 jogadores, né? Participando, então bastante da galera das antigas, que jogava Magic nas antigas aqui em Curitiba, galera nova chegando, então, pô, foi animal, foi um evento muito grande. Então a gente queria trazer um pouquinho também pra vocês aqui, mostrar mais ou menos como é que foi esse evento, o que a gente achou, e mostrar também os decks que foram os campeões do evento aí também. Fala aí, galera, matemático aqui na área. E complementando até o que o Rubinho falou, né, foi um evento muito grande, um evento de 63 players, mas ainda assim a ideia maior era um gathering do que um Magic competitivo. Então, assim, a gente fez uma jogatina para jogadores novatos, para jogadores das antigas, que não estavam tão familiarizado com o formato. Então, assim, era um jogo voltado para o gathering. Então, assim, a galera se ajudando, a galera se divertindo. Foi um torneio onde teve certa competitividade, mas no geral a galera foi mais para movimentar o formato, o cenário curitibano, que a gente vem tentando crescer muito, né? Boa. E só dando o nome, só dando os nomes aí também, né? A gente tá falando do Festival Pauper, que foi aí organizado pelo pessoal do Shivan Dragons. Então vocês vão ver aqui, tem umas camisetas diferentes aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, mas aqui, ó, esse pessoal aqui do Shivans, eles foram que organizou esse evento, foi um evento maravilhoso, teve apoio de várias pessoas também, né? Teve o pessoal do Krebs, o Luiz aí, que ajudou bastante também a galera. Então, o pessoal também da Vila Celta, que sediou o lugar. Então, pô, teve várias parcerias aí. Não vou falar de todo mundo aqui, até porque eu não vou saber falar, então não quero esquecer de alguém. E passando até um pouco pelo evento aqui, né? Como vocês podem ver, foi um evento bem lotado, a loja estava na capacidade máxima aqui. Aqui eu dei um spoilerzinho pra vocês do top 8, mas aqui pra vocês terem uma noção do espaço da loja, o pessoal jogando. Então, bastante, a galera toda animada aí jogando o torneio. Aqui o nosso time dos Monarchs. Aqui o pessoal na hora da premiação, né? Teve vários sorteios, né? Se eu não me engano, ninguém ficou sem sair com nada. Então, todo mundo recebeu um brinde ali, seja uma deck box ou uma carta premium, alguma coisa assim. Então, a gente teve sorteio para geral, para 64 jogadores. Então, isso foi uma coisa bem legal também que a galera trouxe aí. E aqui tá trazendo aqui o nosso campeão, Kapuski, com o seu RG, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a lista dele, mas tá, o troféu aí de campeão levou o torneio. É um torneio sem corte pra top 8, tá, galera? Então é um torneio com 6 rodadas, pelos 64 jogadores, né? Então 6 rodadas, sem corte pra top 8, e acabou que o Kapuski aí acabou levando esse torneio. Esse aqui foi o top 8. Tivemos aí 4 jogadores do Monarchs. Tivemos os Shivans também aí, o Muka aparecendo e até mesmo o Gabriel ali, que ele não tem um time exatamente aqui em Curitiba, mas é um dos melhores jogadores que a gente tem aqui na região também. Tá sempre fazendo top 8 quando ele joga. Tem alguma coisa pra comentar sobre o torneio também, ô José? Então, a parte que eu achei legal como a gente viu, não teria corte para top 8, então, né, quem tivesse uma derrota já, obrigatoriamente, já não teria mais chance de ganhar o troféu. Porém, como a organização do Shivan Dragons já deixou determinado que teria bastante sorteio, que teria outros tipos de premiação, então isso movimentou para ficar todos os jogadores até o final. Se eu não me engano, assim, por motivos pessoais e tudo mais, umas 3 pessoas droparam, mas imagine, a gente começou o torneio 10 horas da manhã, era quase 6 horas da tarde, e a gente tinha 60 players na loja esperando para ver o desfecho, né? Então, aquela coisa que mobilizou realmente o formato, né? O pessoal se mobiliza para que algo aconteça, e foi bom que até o final todo mundo ainda comprou bastante a ideia. Exato, cara. Pô, muito da hora, então. Tivemos aí isso aí, até mostrando aqui, né? Como tivemos 3 jogadores no top 8, tivemos uma gincana paralela também, para que os times pudessem participar. Agora em Curitiba temos uma ascensão dos times, né? Então temos vários times aparecendo também, e foi meio que um lançamento pra gente mostrar um pouco mais desses times. Então, várias camisas diferentes, vocês podem olhar ali
nas fotos, né, que vocês vão ver várias pessoas uniformizadas, pô, eu acho muito da hora isso. E acabou que a gente conseguiu colocar 3 no top 8, acabou que o nosso time levou aí de melhor time desse campeonato, né, era só uma pontuação paralela, nada mais, e teve esse troféuzinho lindão aqui do Lamog de Ouro, que foi o prêmio para quem ganhou esse torneio por equipe também. E seguindo aqui, já falando bastante do evento, seguindo, bora lá ver como é que foi esse metagame, né, pô? Como a gente falou aqui, né, foi um evento sediado pelo pessoal do Chivas, Festival Pauper, Invasão Eldrazi. Pra quem não sabe, eu também não sabia, me contaram, e eu posso estar dando uma informação inválida agora aqui. Eu quero que o pessoal deixe nos comentários se eu tiver muito errado, mas me corrijam aí, galera, que o Invasão Eldrazi é porque depois de MH3 a gente não para de ver Crisales, Broodscale. Teve realmente uma invasão. A gente sempre falou na época que teve o primeiro MH, que foi a época de inverno, né, do Pauper, e agora a gente tá na época de Eldrazi, né? Então, muito provavelmente foi por causa disso, mas não tenho certeza. Isso foi vozes que vieram até mim, e eu tô achando que é também, porque faz muito sentido. Se foi uma sacada muito foda. Se não foi também, também foi errado, muito foda. Agora tá certo. Exatamente. Mas se não foi também, deve ter outra coisa muito boa também. Mas assim, eu achei muito da hora pensar nisso, né? Eu não tinha me ligado que a gente tava vivendo essa invasão Eldrazi aí no Pauper. Então foi muito da hora depois que eu vi esse nome. E assim, eu poderia ter perguntado, mas aqui a gente grava no modo do improviso, né? Que é pra vocês verem. Aqui não tem essa não, tem edição, não tem nada. Vocês vão ver o cru aqui. Exatamente. É igual como a gente joga. Primeiro a gente tenta, se dá certo, funcionou, se não der, a gente tenta de novo. É desse. Exato, cara. E aqui tivemos um pouquinho de metagame, né? Esse metagame, de novo, tivemos um metagame bem polarizado. Inclusive aqui tem uma surpresinha que pegou até top 8, que eu vou mostrar pra vocês. Mas falando dos decks mais jogados realmente, né? A gente pode ver que não fugiu muito do comum, que a gente vê até mesmo nos challenges, assim. Tivemos Mono Red com a maior quantidade de decks aí com seis cópias, né? Então teve uma win rate bem boa, com 10 pontos aí por média. Em segundo lugar, tivemos um empate entre Mono Blue e Grixis Affinity. Os dois decks aí também que a gente já é acostumado a ver. Em terceiro lugar, tivemos mais um empate com 3 decks diferentes, que a gente pode até subir aqui, né? Que teve bastante a Glee, né? Esse Jund Gardens aqui, ele tá como Gardens, mas ele é o Glee, tá? Então, gente... Então o BG aqui é o Glee, vou até abrir para vocês dar uma olhada, ó, é o BG Glee, e o Jund também é o Jund Glee, com Crisales, então ele tá meio que misturando agora com o Wildfire aqui, mas ele é o Jund Glee, então por isso que deve estar misturado aqui, então pode estar misturado os dois, então querendo ou não, essa porcentagem tá um pouquinho errada, então deve ser uns 2 Gardens, o Jund Wildfire e 2 Glee. Mas acaba que os dois decks, o Glee também teve bastante presença nesse metagame, né? Daí aqui já começa a ser decks um pouco mais diferentes, como o Orzhov, né? Até mesmo o B-Control. Então tivemos aí várias diferenciações aqui. Inclusive até um Jund Glee combo aqui, então pode ser que eu tô errado aqui mesmo, hein? Aqui é o Jund Wildfire, esse Jund Gardens, né? Pode ser que esteja misturado ali também. E um ponto, tá? Só para complementar a ideia ali, lembrando que o evento foi um pouco mais farfã, então teve muita gente que veio jogar que não tinha deck. Então, pessoas que pediram decks emprestados. Então, o padrão também é essas pessoas pedirem decks que são considerados muito fortes ou muito simples de jogar, né? Então, eu vi que o Kudota foi emprestado para algumas pessoas, Grixis Affinity foi um deck emprestado para muitas pessoas. Então, assim, essa questão até de polarização funciona para pessoas que se avaliam um pouco em netdecking, né? Então as pessoas vão lá, entram no Goldfish, entram no top 8, vê qual que é o deck que tá com o melhor resultado ou aparecendo muito. É o Mono Red com o Dota. Ele vai, olha a lista e fala, tá bom, me empresta um desse que eu jogo. Então, assim, essa polarização também funciona no momento que você empresta decks, né? Exatamente, pô. E eu tô dando uma olhada aqui, eu tô achando um pouco estranho, realmente deve ter alguma coisinha assim. A gente consegue ter um overview geral, mas, por exemplo, aqui embaixo tem um Mono Red com o Dota. Ele deve ter alguma coisa diferente na lista. Vou até abaixar aqui pra vocês verem. A gente tem um Mono Red com o Dota aqui embaixo, com uma cópia, né? Então ele também entraria aqui nesse Mono Red Agro. Então acaba que misturou um pouquinho aqui as listas por ter alguma peculiaridade ou outra, né? Por exemplo, até mesmo o Jund Wildfire e o Jund Glee, eles acabam
comportando basicamente as mesmas cartas, né? Por isso que eu acho que deve juntar e separar, então por isso que acaba atrapalhando um pouco. Mas tivemos acredito eu, uma variação muito boa de decks. Como eu falei, não tem como fugir disso, mas tivemos ali, se a gente olhar, tem White Wing, Eltartron, teve Aureus, até mesmo Familiar jogando, né? Jeskai Ephemerate, que vai sempre que a gente não vê, e até mesmo um deck de peticionários, né? Então, cara, tivemos bastante gente, como você falou, jogando um deck forte, mas também tem um monte de gente testando ideias, jogando, ou até mesmo que jogou com um deck emprestado. Então, cara, foi bem da hora isso aí. E até olhando aqui agora as cartas mais jogadas, aqui a gente consegue ter uma noção um pouquinho mais forte de como é, né? Mesmo tendo aqui mono red, né? Bastante mono red e mono blue, se a gente olha para os decks que foram mais jogados, né? As cartas mais jogadas, tivemos 94 cópias, cara, de disputa em 24 decks diferentes. Ou seja, né? Disputa de 64 decks, 40% do meta tem disputa? É isso, né? Se eu fiz as contas corretas rapidamente de cabeça? Entre 0 e 100% tá esse número. Não, mas é perto de 40, perto de 40. Quase 40% aí do meta. Do meta tem disputa e Icor, né? Porque Icor também tem 21 decks. Somente 3 decks que não usavam disputa e não usavam Icor. É muito do que a gente vem falando no geral, né? Hoje, pra você montar deck no Pauper, basicamente você coloca essas duas cartas e faz alguma coisa em volta. Então, acaba que isso fica meio chato. Não queremos falar de bank hoje, mas é só que isso aqui mostra um pouco do que a gente pode ver nos próximos dias aí, né? Então, isso aqui chama muita atenção. Tem alguma coisa pra acrescentar aqui? Depois disso a gente só vê o quanto o Glee já tá forte no formato, né? Porque a gente, além da disputa e porque é a questão de draw pra todo deck, a gente vê que Snuff já entrou como uma carta que é especificamente para lidar com criatura não preta e já tá em terceiro lugar. Ou seja, todo deck que tem acesso a pântano, né? Tanto que acho que tem cópia de Altartron que joga com pântano básico, já usando 4 cópias de Snuff no side. Principalmente para travar esse combo do Glee, né? Então a gente vê que Snuff virou a principal removal do formato no momento. Perfeito, cara. E aí, até falando você acabou de falar do Glee, né? Ele foi até uma carta pouca usada no formato aqui, né? Ele teve apenas 31 cópias, com 8 decks diferentes usando. Dos 64, 8 decks eram Glee. É uma porcentagem grande, né? Mas eu acabo que se ela fica abaixo quando a gente olha a disputa Icor, né? E aqui, bora lá conferir o nosso top 8, então. Vamos passar hoje um pouquinho diferente, passar pelas listas do top 8. Então a gente vai começando aqui. Eu vou começar diferente, pegando aqui o nosso 8º lugar, que foi o Gabrielzinho, né? O Gabriel pilotando o seu BG Glee. Ele gosta mais, né? Já falei bastante com ele gosta mais da versão BG, que é muito mais direto ao ponto. Ele tem algumas peculiaridades que ele deixa na lista dele aqui, que é, por exemplo, ele joga com o Mesmeric Fint. Eu acho bem legal isso, porque ele consegue tirar uma... o legal do Mesmeric Fint é que ele é bom na Mirror, porque eu acho que tirar o próprio lagarto da mão do oponente é mais eficiente do que você tirar o próprio Glee, né? Então você tirando o lagarto acaba melhorando, inclusive, a própria Mirror. Então eu acho uma excelente carta pra ele usar aí no main deck. E acaba que ele também joga com os Dures, né, pra complementar. Então tem 3 Dures e um Mesmeric Fint. Então... o resto tá bem parecido, tá? Então por isso que eu não tô passando muito por isso. Mas é o que é o diferencial da lista dele aí. E ele sempre tá fazendo bastante resultado com esse deck, cara. Sempre ele nem é um jogador muito bom ele não é muito assíduo de Pauper, né? Falar da qualidade do Gabrielzinho, eu mesmo me bater, porque o cara é um excelente jogador. Então ele joga demais daí, mas ele não é um jogador muito assíduo e sempre que aparece com esse BG Glee ele consegue fazer resultado. E ele mesmo fala, né, que ele gosta muito mais desse deck pela interação de disputa e Icor. Já mostra aí o porquê que ele quer escolher esse deck também. Partindo então aí pro nosso 7º lugar, tivemos aí o Muka pilotando um Grixis Affinity, cara. E, assim, eu tô falando assim porque realmente o Muka, ele é um cara muito versátil, né, o Murilo aí. Sempre quando a gente vê ele fazendo resultado aqui em Curitiba, principalmente, ele tá sempre com um deck diferente. Eu já vi jogando de Altartron, agora aqui
de Grixis Affinity. E ele tava jogando de Boggles também, uns dias atrás, né? Então. Não, ele tava de Mono Terror. Cara, então, eu devo ter visto ele jogando de Boggle ou falei alguma coisa sobre, mas é isso aí, cara. Ele está sempre mudando de deck, tá sempre aí no top 8. Essa lista aqui é muito parecida com a lista do Luffy, né? Que ele vem jogando com Kenko, 3 Krakan, tá jogando com a Zarabatana e com as Nihil no main deck também. E acaba que, tipo, diferente mesmo, não tem mais nada, né? É uma lista bem direto ao ponto, é uma lista bem focada ali no que o Luffy já vem fazendo bastante resultado. Ele baseou bastante nessa lista do Luffy e conseguiu chegar no top 8 aí também. Como você mesmo falou, né? O Muka é um jogador que altera muito de deck e ainda assim ele consegue ser completamente consistente, né? Com as listas, né? Ele muito rapidamente ele pega uma lista, ele joga uma, 2 vezes, você vê ele falando, tá, entendi, o plano é esse, é só jogar assim, e ele literalmente já não domina o deck, mas ele pilota já acima da média, então ele consegue tirar bastante resultado em cima do deck. E bora lá, seguindo aqui, pro deck do Matemático, cara. Vou deixar você falar um pouco desse deck aí. Então, deck horrível, horroroso, odeio esse deck. É brincadeira. Eu ainda não peguei uma paixão pelo deck, não consegui gostar desse deck, mas eu consegui, pelo menos não só nesse torneio, como em outros, já jogando com ele, e ver que esse deck ele lida com N problemas. Então ele é um deck muito versátil, você mata qualquer tipo de criatura, você atrapalha o oponente, né, principalmente com os ratos, né, os familiar, você mata eles, dá disputa neles, depois vai, volta com a Blood Fountain, joga de novo pra board, então assim, é um deck que você literalmente faz de um tudo e eu digo que pra mim é um deck com combo, tá? Que é a Hydra. A Hydra, ela tem um combo que às vezes você tem um bicho na mesa que ficou de qualquer outro turno, você, tô com 18 manas, faço uma Hydra pra 16 aqui, tô batendo 17 com esse bicho, principalmente se for o Eldrazi Spawn. Ganhei uma match, principalmente encantando isso no Eldrazi Spawn e batendo acho que pra 9, que era o suficiente que precisava pra matar. Então, assim, é um deck que tem muito a oferecer no meio da partida, seja com qualquer removal, com qualquer espaço no meio do jogo. E ainda assim, no side, né, eu coloquei por ideias do Rubinho 3 Pilfer, que fizeram bastante diferença na match, principalmente porque, como o Rubinho falou, me desculpa, mas eu não sabia dessa letra aqui, dessa tradução, surrupiar. A parte que eu achei mais engraçada é que eu percebi que o Tower Cards Helm tá em português de Portugal. Isso tá muito interessante, mas tá tudo bem. Eu também não sei por que tá assim, gente. Eu só tô seguindo aqui. Então, e aí esse surrupiar, né? A diferença dele é que eu tava usando o Duri, só que Duri só tira não creature, não land. Surrupiar tira só uma não land, né? Então, nas matches contra o BG Glee, muitas vezes o oponente sabe que você vai ter muita removal, então ele precisa de menos lagarto e mais a proteção em si, né, pro lagarto quando ele cair na mesa. Então, às vezes você dá um surrupiar, o cara tá com 2 Glee, ou né, 1 Glee só e 3 Tamil e um lagarto, você tirou o lagarto, você atrasa ele mais no plano de jogo. Então, assim, o surrupiar faz muita diferença. Não foi só em matches contra Glee, às vezes contra um BW, você dá um surrupiar na 2, você vê que o cara já tá com um Dash to Dash. Tiraria com Durez, mas tira com surrupiar, né? O importante é você não tá com 2 artefatos na mesa ainda até o ponto de resolver isso. Então, é um deck que resolveu em todas as partidas. Joguei partidas completamente diferentes. Peguei Tron, além do Tron, peguei Mono Red, peguei o B-Control, peguei BW. Então, assim, o deck ele roda contra qualquer coisa. Ele tá uma lista bem, bem consistente. Aquele deck que ele literalmente é um mid-range, né? Ele consegue agrar quando ele precisa ser agro, ele consegue ir pra controle quando ele precisa ser controle, e consegue jogar em cima de recursos quando você precisa também, né? Então tem board wipe, tem removals, spot removals, cara, tem bastante coisa, igual você falou, né? A Hydra, eu olho pra ela, pra mim eu enxergo um Fireball escrito aqui. Igual você falou, é a quantidade de mana que você tem e você vai dar de dano, cara. É basicamente o Fireball aqui, que você tem que matar 2 vezes, basicamente ainda. Então é bem complicado. E um ponto-chave, que foi uma adição feita por ideia tua, que foi o espinho da Rosa Negra, né? Tradução em português, mas a Thorn of the Black Rose,
E como ela tem Death Touch, se você colocar Hydra nela e o cara colocar 3 bichos com bunda 3, você dá 1 de dano em cada um e o resto vai tudo na cara. Então, assim, às vezes o oponente tá com um monte de blocker com bunda grande para poder segurar, né, o dano que você vai passar com a Hydra. Não, colocou num bicho com Death Touch, ou usando também a Zarabatana, né, para dar Death Touch numa criatura, você distribui 1 de dano em cada criatura que tá blocando e o resto vai tudo na cara. Também escapa um letal às vezes que o oponente não tá pronto. Ainda faz um bicho gigante com Trample e imune a Snuffout ainda. Maravilhoso. Como fazer um problema, né? Isso aqui. Maravilhoso, então. Tivemos aí o matemático. E o próximo aqui também é outro Monark também que tava fazendo top 8. Só que esse aqui é muito peculiar, gente. Me desculpa. Olha, um deck desse aqui, eu fazer top 8. Inclusive, a única derrota que ele tem aqui foi pra mim, tá? Eu que ganhei desse deck, não sei como. Foi eu que consegui tirar. Se eu não tivesse ganho, muito provavelmente a gente já tá falando do deck campeão aqui, tá? Porque. Não que não. Eu acho que talvez eu era a única pessoa que jogou contra o deck e sabia como é que ele matava. Porque aconteceu uma situação no jogo que o Akio falou que eu fui o único que ele se ligou que ele precisa de um peticionário só em jogo, né? O resto. Eu vou falar um pouco da lista aqui, já por conta da situação, gente. Que é basicamente esse deck. Ele é baseado nessa criaturinha aqui, ó. Peticionários Persistentes, que é uma criatura, humano conselheiro 1/3. Você pode ter a quantidade que você quiser dele no deck, por isso tem 10 cópias aqui. E você pode pagar vira ele, um jogador alvo, mila uma carta. Ou você vira 4 conselheiros e você faz qualquer jogador milar 12. É 12 mesmo? É 12 cartas, isso mesmo. Isso, 12. A questão desse deck é que ele fala que tem que ser conselheiros, não precisa ser da mesma carta que ele. Então você tem 10 cartas pra você ter a consistência do deck, né? Mas daí, por exemplo, o Vidente Brilhante é um conselheiro, que quando ele entra com marcadores e fica fazendo scry. Aqui é um metamorfo, né? Então ele é um conselheiro também. Temos aí o Morpholoid também, o Morpholoid Mariposa, que também é um conselheiro. Temos o Profeta do Lago, que é o Pond Prophet, que também entra, dá um draw e também é um conselheiro. E até mesmo o Masquerade Vandal, que também é um conselheiro. Ou seja, você vai fazer várias criaturinhas que não são conselheiros, porque essa aqui são drop 1s, né? Então você consegue fazer tipo turno 1 Avidente, turno 2, 2 Autômato. Turno 3 você fez esse cara aqui, já tá conseguindo milar 12. Só que daí você vai ter cartas de proteção, ou você vai ter outras coisas pra ficar enchendo a sua mão, né? Tipo Caminho Tortuoso, até mesmo Gnaut Demônio é maravilhoso nesse deck, porque contra deck agro, você pode milar você mesmo, como você tem 34 criaturas, você sem fazer um Gnaut Demônio infinitamente grande, e ele tem flashback, né? Então, cara, é maravilhoso contra a Mono Red esse aqui. Ele é um deck que eu acho que joga bem contra a Mono Red, inclusive. E o Ente Generoso tá aqui porque tem vezes que você vai ter que ir plano beatdown. Acontece mais do que devia, mas você vai querer bater com esse deck também. Então é isso, é um deck que tipo, você olha, ele é bem direto ao ponto, só que eu acho que pega muita gente desprevenida, né? Porque querendo ou não, ele vai milar você 12 com esse aqui, daí na volta você já milou mais 12, você é um deck com disputa, você já comprou metade do seu deck. Então se você já comprou metade do seu deck, você vai ter 30 cartas no deck. Você milou 24, já acabou. Então é literalmente isso, esse é o desespero, sabe? Porque ele basta milar 2 vezes que já vai te matar. Então eu acho que ele pegou muita gente de surpresa com isso. E o que eu tava querendo dizer quando aconteceu comigo ali, eu percebi que eu podia só matar essa criatura e eu podia deixar essas outras na mesa, porque essas outras na mesa não faziam nada sozinha. E como eu tinha um bicho que matava pra letal, dava dano letal no Akio, ele sempre tinha que deixar os bichos de pé, ele não podia virar, eu não podia fazer no turno dele baixar o bicho e virar. Porque se ele fizesse isso, eu tinha um dano letal. Então ele teve que sempre ficar cuidando, aí no passo eu ia lá, matava um bicho, o conselheiro dele. Tava o Snowfault nesse bichinho aqui. Daí ele não podia virar, porque se ele virasse eu matava ele. Daí ficou nessa luta, assim. E até que eu consegui levar o jogo, porque eu achei o payoff, que era a Nadir. Mas, cara, foi insano, assim, o jogo. Eu achei muito legal, cara. A parte bem legal desse deck, ele tem 2 peculiaridades que eu acho muito, muito interessante. Um é o terreno, que é o Santuário. Nossa, muito bom. Eu esqueci de falar dele, cara. Esse deck, ele é maravilhoso. Então ele é um terreno e quando ele entra em pé, gera mana incolor. Só que quando ele entra, você ganha um ponto de vida. E toda vez que um anjo entra sob seu controle, você ganha mais 1 de vida. Todos os Morpholoids também são anjos. Aí às vezes você baixou 2, 3 dessa land no campo, você, tô fazendo a criatura, ganho 3. Faço outra criatura, ganho mais 3. Faço outra. É insano o quanto de vida você começa a ganhar por causa do santuário. Sim, é um absurdo.
E no side tem outra carta que é maravilhosa, que é a Stutter, que funciona no mesmo sistema. Eu levei ela, cara. Eu levei ela pra 4, acho que eu levei ela numa Crisales, mano. Eu levei uma Stutter numa Crisales, velho. E você, quando o cara saca uma Stutter, você vai, pera, esse deck não tem fada. Você olha aqueles morfolóides e você fala, ah, tá, entendi. Só tem 4, 8, 12. Eu tô lembrando, só 12. Dá pra anular a mágica de 13 ou 14, porque são duas, então tá tranquilo. Assim. Muito legal, né, cara? Então, assim, é um deck que, pô, eu fico muito feliz de ver, assim, fazendo top 8. O Akio aí conseguiu... A gente brinca aqui, tá? Mas o Akio ele é um excelente jogador também, conhece o deck. E eu acho que tem um pouco disso, da surpresa e também dele saber o que ele tá fazendo com o deck, sabe? Então, acaba que, igual eu falei, não é um meme, mas ainda mais nesse meta de disputa que você já se compra metade do deck, cara, a outra metade ele só vai milar. Então é desesperador, de verdade. Eu tava jogando contra, ele milou uma vez, eu já fico com o deck pela. Eu olhei, você olhava, tinha mais cemitério do que deck já. Eu falei, ih, ferrou. Já ficou complicado já, tá ligado? Então tem que ficar bem tranquilo, assim, jogar na calma, entender como é que o deck vai te matar, porque senão, cara, se você piscar um turno, acabou o jogo. Foi bem assim, foi 2-1 nosso jogo, foi bem legal. Inclusive aqui, ó, deck do torneio, tá, gente? Se alguém discordar de mim, tá discordado, mas eu vou. Isso aqui já tá aqui, o carimbado, deck do torneio, não tem como. Dois votos aqui na stream. Já 100% já, 100%. Ganhou, vitória. E vamos aqui agora pro Davi, integrante aí do Shivans Dragon, pilotando o seu mono-red com Dota. Cara, legal também. O Davi também faz tempo, né, que ele tá com essa run jogando de Kudota, excelente jogador também, tá fazendo bastante resultado, principalmente nos torneios semanais, né? Tá sempre pegando 3-1 ali, 4-0, até 2-2. Acho que menos de 2-2, nunca vi ele fazer com esse deck. E, cara, uma listinha bem padrão também, né? Eu acho que não tem nada de diferente assim da lista dele, né? As mesmas listas que estavam jogando, que ganharam os challenges, né, da semana passada, usando um Fire Blast, usando 2 Risco Tectônico no main, ou né, encerrar as festividades, qualquer uma que seja, a lista com 20 criaturas, então assim, tá seguindo aquele padrão que tá vindo, que teve consistência no challenge dos últimos finais de semana, né? Perfeito, cara. E, cara, é isso, né? É um deck muito forte, é um deck que tá aí no formato há algum tempo já, vai sempre fazer resultado, esse Bushwalker com Kudota é uma sinergia muito forte, vai sempre tá ganhando jogos aí, então não tem muito o que falar disso. Eu queria falar de uma jogada que eu achei muito interessante que eu levei esses dias, que é quando você tem um percussionista mecânico, né, um Clockwork Percussionist na mesa, e você tem um Chain Light, por exemplo. O Chain Light basicamente é uma carta que você pode dar 3 de dano em um alvo, e se o controlador daquela permanente ou o alvo que está dando pode pagar mais 2 manas e fazer ela de novo, fazer uma cópia dela. Então, você pode, por exemplo, eu sempre ficava nessa, né? Se o cara fizer em mim, eu vou devolver o raio. Mas o cara fez diferente, cara. O cara pegou, ele fez uma mana, deu 3 de dano no percussionista, porque ele precisava me dar dano, ele precisava me dar 6 de dano, né? Então eu tava com 6 de vida, ele deu 1 de dano no percussionista, segurou a prioridade, fez uma cópia do Chain Light e me deu 3 de dano, porque ele deu alvo numa permanente dele. Ou seja, eu levei 3 de dano e o percussionista morreu. Quando ele morre, ele exila o topo e você pode jogar mágica até o final do outro turno. E aí era um raio no topo, ele conseguiu me dar os 6 de dano. Eu achei maravilhoso, cara. Eu falei, pô, o cara... Essa jogada realmente eu não esperava. Assim, eu olhando agora parece muito óbvio, mas pra mim não era, e eu gostaria de compartilhar com a galera também, que é uma jogada muito foda aí do Mono Red. Genial. Então, parabéns aí, Davi, primeiro jogador do Shivans, e aqui outro integrante do Shivans Dragons também, o nosso famoso Moranguinho, tá aqui João Pedro, né, Moranguinho, um dos, outro jogador do time aí que tava organizando o torneio, e aí ele com o deck acho que é o pet deck dele do último ano, né, tá jogando praticamente 96, 99% do tempo com esse deck. E tá masterizado já também, né? Excelente jogador. Fez a final com o Kapusk, tá? A final foi exatamente
Aí o Moranguinho versus o Kapusky. Já tiveram vários embates eles, inclusive em top 8. O Moranguinho tinha levado todas. E acho que é a primeira vez acho que o Kapusky conseguiu levar uma em cima do Moranguinho. Ficou bastante feliz. Então, mostra também a evolução dos jogadores aqui, né? Sempre tentando melhorar pra conseguir ganhar o próximo. E é isso, pô. Acho que da lista dele aqui, o que tem de diferente? Basicamente, ele tá com o Merrick Finch também, né? Como o Gabrielzinho também gosta de jogar com ele no main deck. Mas fora isso, nada de... tem uma Vines aqui. Ele tá jogando com uma Vines também, 3 Tamils e uma Vines também que ajuda pra evitar o combo do oponente, né? É uma sacada boa aí. Essa cópia, né, de Vines, ela começou a aparecer principalmente porque aquela resposta de que o próprio Glee não tinha como responder o combo, né? Ele só responde depois com a entrada dos 4 Snowfault, né? Então é aquela... Eu lido com o meu problema, eu lido com o seu problema e ainda resolvo meu combo se for possível, né? Então, assim, essa uma única cópia, né? A troca das 4.000 por 3 e entra uma Vines já é uma adição que eu acho que demorou para começar a acontecer, porque BG Glee principalmente não tinha resposta, né? Ele, na G1 ele jogava muito tranquilo em algumas matches, só que em outras ele jogava quase derrotado até, né? Principalmente com listas que agora estão usando... como é que é o nome? Os Flag Bearer da vida, né? Tem lista que joga com essa cópia main deck, e se ele jogar com o Flag Bearer 2/3, né? Aquele maior, no que cair na mesa, o jogador de BG Glee já pode conceder se não tiver a Vines, porque não tem como ganhar mais, né? Pô, eu não tinha me ligado nessa questão das Flag Bearer, né? Então é realmente uma carta que ajuda até nisso. Então bem interessante realmente aí, porque é muito versátil, né? Vines é uma carta muito... que pode salvar, cara. Ela pode salvar de uma Hydra, dependendo da situação. Olha pra você ver. É o Hexproof melhorado, né? E por aqui, agora o próximo deck, tivemos aí Jund Glee, pilotado por mim. Sou eu aí. Pegamos também então, o top pra gente sobre o deck. Vou falar um pouquinho, vou puxar aqui. Tivemos aqui... É uma lista que eu já venho trabalhando nela há algum tempo, né? Eu sempre falei que eu gosto muito de Crisales. Eu até tive essa conversa com o José várias vezes. A gente falou aqui na lista, no AK também, né? Então, para não ficar repetindo muito do AK... eu gosto muito de Crisales, então eu fiz essa lista que não usa com Cleanse Wildfire, não usa Cleansing e joga com Portão para conseguir fazer o Fixing. E também tem... A única diferença é os 2 Tambor, que é uma carta também que eu achei que é uma excelente adição para esse deck, porque ele rampa e também consegue fazer algumas jogadas muito rápidas, né, pro turno 2 do deck, você fazer uma Malevolent Rumble, e ainda com tambor você consegue fazer uma disputa também no mesmo turno, sabe? Então é muito interessante isso. Demais é basicamente isso, né? A minha lista é muito mais voltada pro BG. Ela joga bem focada aqui no combo mesmo. Tem essa vertente para Crisales para conseguir atacar alguns outros decks, né? Por exemplo, às vezes até mesmo um Affinity, que tem bastante removal, porque daí ele vai querer ficar segurando pro Glee, mas a gente tá colocando outros problemas na mesa, que é o Crisales. Até mesmo também contra deck de fadas, né? Ele acaba melhorando bastante a partida. Então é mais uma maneira de jogar mesmo, que eu gosto de jogar com uma vertente um pouco mais aberta. Ela acaba que perde um pouquinho da velocidade, né? Pode ver que eu tenho menos cópias, por exemplo, de Malevolent Rumble, de Shambling Gash, tô jogando só com 3 também. Tive que abrir mão de algumas cópias dessas para conseguir colocar Crisales e o Tambor. Mas basicamente é uma versão de Glee aí, BG também. Pode ver que meu sideboard é inteiro BG. Tô com Silvok e até mesmo o Up aqui. E aí tivemos aí o nosso deck do nosso campeão, Kapusky, também do Monarchs, que levou aí essa etapa, né, do festival. E aqui tivemos aí uma lista de RG, né, RG Eldrazi, com 4 Hydra, tá bem focada nas criaturas, né, tem 3 Eldrazi 3/3, tem a Ladra também, que é uma excelente carta. Então ele tá bem direto ao ponto aqui, jogando criatura na mesa, colocando problema e vamos pra fora. E já tem uma cópia também de diferente do Lead Stampede para conseguir dar um gás aí no final do jogo. E algumas cartas aí até mesmo para responder Glee, né, que ele já joga no main deck, que é a Vines, que é boa também no geral, mas também funciona aí para parar o combo do Glee, e Carneirada também, que é o removal do deck, né. São cartas que a gente nem questiona, né, como, está aqui contra o Glee. Na verdade não tá contra o Glee, porque
como a gente pode ver, não sei se todas as listas de RG Ramp jogam focada no Trample. O Capuz que ele joga principalmente com todas as criaturas que tem Trample possível ali, que vão fazer grande pressão. Então, se você tem Carneirada, é dano adicional. Quando você tem um Vines, é mais 4 Trample que tá passando. Então, assim, funciona muito bem contra o Glee, mas eu já, jogando com decks que não é o Glee, já tomei essas cartas pra letal, principalmente com Carneirada. Ele, eu tô batendo 7, tá bom, tô bloqueando aqui. Já uma carneirada, você toma mais uns 4, ainda vai vir mais 11. Eu ficava, mas calma aí, calma, parei Essa pra colocar matemática... o negócio, vou tomar 15. Tipo, então, assim, o fato da RG Ramp dele tá muito focado, principalmente em Ladra de Joia, o Khrushchev, o Avenging Hunter. Então, assim, você tem criaturas com Trample, que é uma criatura que passe, às vezes é o letal. Então, assim, tá muito voltado pro agressivo. Então, você piscou, você morreu. Esse deck, ele é ridiculamente rápido pra te matar. Isso, essas outras cartas aqui, além de ser uma proteção, alguma coisa, mas é só que ele atrapalha, né? Tipo, pô, vou guardar um removal pra dar no turno do cara, daí você vai esperar o cara dar um marcador do Avenging Hunter pra dar o removal na criatura que ele vai dar o marcador. Entendeu? Que você dá você dá um Snuff Out, o cara dá uma Vines quicada, você vai levar 4 Snuff Out, vai ficar mais 4 a criatura, praticamente você morre, né? Do nada, assim, você vai esperar pra dar um melhor remove e acaba levando uma outplay, né? Então, realmente, deve ser uma carta que deve ter ganhado alguns jogos desse jeito. E ele faz tempo que tá jogando, né, cara, com esse deck, ele tá gostando muito também. Não perdeu nenhum jogo, se eu não me engano, ele empatou com o BG Glee e o resto ele ganhou todas, né? Inclusive a final foi contra o outro BG Glee. Então é muito da hora a maneira que ele construiu a lista aí. Tem o Shine, que é uma carta que também eu acho bem interessante de comentar, que acaba que nessas metas, né, que é difícil de arrumar a board, ele acaba que sendo uma carta que resolve também. Você fica naquela board travada, ninguém vai bater, ninguém consegue bater. Daí do nada quem tiver o Shine vai ganhar o jogo. Então é interessante ter uma cópia dela por causa dessas situações, né. Mas eu acredito que é isso, pô. Muito da hora aí. Kapuzki, campeão, conseguindo aí levar o segunda etapa, né, isso aqui é a segunda etapa já, tá, galera, do Festival Pauper. Tivemos a primeira que o campeão foi o Moranguinho, então fez um back-to-back de finais. Aí o cara já conseguiu chegar em 2 finais de 2 eventos, mostrando a resiliência dele nos torneios. Fechou? Fechou. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento para toda a organização do evento, né? A gente sabe o quão difícil é fazer um evento gigantesco desse, um evento de 63 players, então a gente quer agradecer todo mundo que fez parte de alguma forma do evento, principalmente desenvolvendo, criação, porque troféu foi feito tudo do zero, teve muita coisa feita tudo do zero, toda a parte de marketing e tudo mais. Então eu não vou citar o nome de ninguém, porque eu quero simplesmente agradecer todas as pessoas, e também eu quero agradecer todo mundo que compareceu, né? Porque nenhum evento ele é só de organização, ele é também do público que vai lá participar e se divertir no evento. Exatamente, mano. Cada pessoa aí que apareceu, muito obrigado. Vamos trazer mais evento assim em Curitiba. Fica aí pro próximo, eu tô ansioso pro próximo festival. Foi muito da hora mesmo. A gente. Pô, a gente viu alguns relatos, né, da galera falando das antigas vir jogar e ver uma galera jogando Pauper assim, é muito foda, sabe? Uma galera das antigas que você jogava lá antes e vir só pra passar umas horinhas ali com a gente pra brincar. Pessoas que tá tentando realmente melhorar, jogando mais tryhard, tinha tudo e acaba que foi um evento muito bacana, me senti muito abraçado aí. Então, por mais eventos assim, e muito obrigado aí por todo mundo de novo. Faço mesmo das palavras do José aí, tanto da organização quanto do pessoal que apareceu. Bora aí bater mais um recorde no próximo. E é isso, galera. Muito obrigado. Vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí também o que vocês achou do evento, quem participou. E beleza? Até a próxima e foi! Valeu!